A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Estamos aqui para lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, estamos iniciando um novo trimestre. Sim, o quarto trimestre de 2021. Nós vamos estudar o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista desta lição é o pastor Elienay Cabral. Está aqui, nossas revistas. Está aqui comigo, meus irmãos, também a minha esposa, irmã Flávia. Amém. A paz do Senhor. E nós vamos comentar esta lição. Nós temos aqui também o livro de apoio, que é muito importante o professor e o aluno ter, porque é um subsídio a mais, é um comentário a mais acerca da lição. Então vamos comentar nesta oportunidade a lição de número 1, cujo título é O Mundo do Apóstolo Paulo. Texto áureo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. Verdade prática. Segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Meus irmãos, nós sabemos que o texto áureo é o texto de ouro e a verdade prática é a verdade desta lição que nós devemos praticar. Se você está aqui pela primeira vez no nosso canal, deixa aí o seu like e também se inscreva em nosso canal. Amém? Então vamos para a introdução. O assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo Paulo atuava. Por isso, o texto áureo dessa lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus adiante dos gentios. Amém. Então, meus irmãos, esse tema é muito propício para as nossas vidas, porque nós vamos estudar acerca da vida deste grande homem, conhecido como o maior de todos os apóstolos. Não é maior porque os outros são menores. Ele é maior porque ele escreveu mais livros no Novo Testamento. Ele é maior porque se humilhou na presença de Deus, Deus o usou muito. Então é importante a gente, durante este trimestre, ler os livros que ele escreveu. Acredita-se que o apóstolo Paulo escreveu 12 livros no Novo Testamento. Apenas Hebreu, que não se sabe o autor, mas também acredita-se que foi o mesmo que escreveu o livro de Hebreus. Mas, meus irmãos, nós temos muito a aprender com Paulo, ou Saulo. Algumas pessoas pensam que Deus mudou o nome, de Saulo para Paulo. Mas, na verdade, Saulo ele era conhecido em outra região e Paulo ele era conhecido em outro local. Então, nós vamos aprender muito com este homem que foi um grande missionário. E esta lição de número 1, nós vamos estudar um pouco acerca do mundo do apóstolo Paulo. Amém? Então vamos para o tópico de número 1. O mundo de Paulo no Império Romano. Tópico 1. Entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, com sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Síndunus, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos datas precisas. Talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Dessa forma, quando o Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Amém. Então, meus irmãos, acerca da origem, do apóstolo São Paulo, não se sabe muito. Então, nós não podemos especular acerca deste assunto. A Bíblia não fala, acerca de como foi o nascimento de Paulo, como a Bíblia fala acerca do nascimento de tantas outras pessoas, como Samuel, como Davi, até mesmo como foi o nascimento de Jesus, de uma maneira tão detalhada, não é verdade? E a Bíblia não fala acerca da origem de Paulo.
ele aparece ali no cenário, ele já estava um homem adulto, nós sabemos perfeitamente que ele era um fariseu. Então, a Bíblia fala acerca da sua conversão. Sabemos como Paulo se converteu ao cristianismo, né? Porque antes ele fazia parte da religião do judaísmo. Então, aquilo que a Bíblia não fala, nós também não devemos falar, não é verdade? Porque onde a Bíblia cala, nós também nos calamos. É claro que temos aí alguns comentários de alguns teólogos, comentaristas, não é verdade? Então nós podemos trazer para os dias de hoje, como nós temos aqui, né? Que ele era natural de Tarso, capital da Cilícia. Essa é a origem, essa é a cidade aí onde Paulo nasceu. E quando Cristo foi crucificado, acredita-se também que ele tinha entre 30 a 35 anos de idade. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para o número 2. A geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e o 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentava condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do evangelho no Império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte na época, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Amém. Então, meus irmãos, acerca da geografia do mundo de Paulo, nos seus dias, o Império Romano era quem comandava todo o mundo. E esse Império Romano, em termos de construções, ele foi o mais excelente, né? Nós já ouvimos aí histórias acerca das suas estradas, que eram estradas perfeitas, retas e muito compridas. Então, Paulo ele tinha totais condições de evangelizar, né? Eram estradas boas. E também ele podia evangelizar pelo mar, né? Viajando aí nos navios. Nós temos aí muitas referências, até mesmo no livro de Atos, que Paulo ele viajava muito em navios para evangelizar em outros lugares. O que me chama a atenção, meus irmãos, é nesse número 2, que Paulo ele aproveitava as boas condições de viagem, né? Seja em terra ou seja no mar, para evangelizar. A igreja nos dias de hoje também tem que aproveitar as oportunidades para fazer o mesmo. Hoje nós temos aí a internet, na verdade, que está no mundo inteiro, pode-se dizer. Apenas alguns países que há restrições, né, irmã Flávia? Sim. Mas nós devemos usar a internet para quê? Para evangelizar. Verdade. Devemos fazer a nossa parte. Então, meus irmãos, é uma oportunidade que nós temos, não é verdade? Como Paulo tinha essa oportunidade nos seus dias, e ele usou essa oportunidade para o evangelismo, para implantar igrejas, para ganhar almas para o Senhor. E é o que devemos fazer hoje também, ensinar e pregar através aí da internet hoje, que está no mundo inteiro, não é verdade? Vamos aqui então para o número 3. Paulo, chamado para os gentios. Atos 9 mostra que em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico.
Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, mas que já tinha Pedro, Tiago, o irmão do Senhor, e João, além dos outros apóstolos, que ainda não havia se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona um testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, para te apareci, por isto, para pôr por ministro e testemunha dos gentios a quem agora te envio. Enquanto o apóstolo de Cristo restringia-se de anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Amém. Meus irmãos, aqui conforme nós lemos no texto áureo, Atos capítulo 9, versículo 15 diz: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então Paulo, meus irmãos, conforme Atos 9, onde nós temos ali o registro da sua conversão, ele foi chamado para pregar primeiramente aos gentios. Quem são os gentios? Os não judeus, ou seja, os gregos. E também diante dos reis. Nós vamos ver aí várias vezes Paulo pregando para os reis daquela época. E diante dos filhos de Israel também, para os judeus. Mas Paulo era um pregador dos gentios. Pedro foi chamado para pregar para os judeus. Paulo foi chamado para pregar para os gentios. E João para a igreja. Cada um fica na vocação em que foi chamado. Amém, meus irmãos? Então, isso é muito interessante, né? Porque Paulo sempre estava ali dando o seu testemunho para as pessoas, falando acerca da sua conversão. Ele pregava, ele ensinava e ele também curava os enfermos. E o nome do Senhor era glorificado. Paulo ganhou muitas almas para o Senhor nos seus dias. Ele disse uma palavra muito importante. Ele disse: eu não pregarei Cristo aonde ele já foi anunciado. Paulo não pregava Cristo aonde alguém já tinha pregado sobre Cristo ali naquele lugar. Aonde colocaram já os fundamentos de Cristo, Paulo ia para outro lugar para colocar os fundamentos de Cristo. Isso é muito importante, não é verdade? É por isso que a Bíblia diz que naqueles dias o mundo inteiro foi evangelizado. Veja que visão tremenda, né? Hoje a gente vê as pessoas brigando, né, para pregar nos mesmos lugares, né? Eles colocam uma igreja do lado da outra. Já tem uma igreja ali, para que outra do mesmo lado, não é verdade? Temos que procurar lugares onde o evangelho ainda não foi pregado. Verdade. Então Pedro pregava para os judeus. Então Paulo pregava para os gentios, né? Hoje já é diferente. Hoje já existe poucas pessoas que pregam para os judeus. Mas naquela época tinha muito. Não é verdade, meus irmãos? Mas o que me chama a atenção é que Paulo, ele foi chamado para os gentios. Essa foi aí a sua principal missão. Vamos então para o tópico de número 2. O mundo cultural de Paulo. Tópico 1. A língua mundial daqueles dias era o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego, koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente, tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Utilizando do grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu, e pertencia ao grupo dos fariseus, em Jerusalém,
para aprender e conhecia a profundidade da Torá, aos pés do rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, inglês, francês, espanhol e mandarim, para a obra da evangelização. Amém. Então, conforme nós já lemos aí, né, a língua mundial daqueles dias era o grego. É como hoje, a língua mundial é o inglês, não é verdade? É a língua mais conhecida, mais falada. Então era mais ou menos assim nos dias do apóstolo Paulo. E Paulo, meus irmãos, era um homem preparado. Ele não era um homem despreparado, ele era poliglota. Ele falava várias línguas. Algumas que nós sabemos que ele falava, né? O grego, o hebraico e o aramaico. Até porque a Bíblia foi escrita também nessas três linguagens. Então nós podemos ver a facilidade de Paulo pregar em qualquer lugar do mundo, pois ele falava todas essas línguas, não é verdade? Hoje as línguas principais é o inglês, o francês, o espanhol e o mandarim, não é verdade? Então necessita-se nos dias de hoje preparação para fazer da mesma forma como Paulo fazia, pregar o evangelho em qualquer lugar, sem restrições, sem barreiras, sem dificuldades. Devemos nos preparar espiritualmente, mas também, meus irmãos, devemos nos preparar intelectualmente, não é verdade? Para quê? Para que nós venhamos pregar o evangelho em todo o mundo. A Bíblia diz: crescei na graça, ou seja, espiritualmente, e crescei no conhecimento, intelectualmente. Então, devemos crescer em todas as áreas da nossa vida para cumprirmos com a nossa missão, porque o crente foi chamado para o trabalho. Enquanto estamos aqui, estamos trabalhando na seara e na vinha do Senhor. Vamos aqui para o número 2. O mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitassem os deuses do Império em Roma. Havia os cultos a entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Atis, que se integravam com divindades egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras e Asclépio, uma divindade de cura. Havia divindade na Ásia Menor, sob o domínio do Império em Éfeso, Colosso e Corinto, tais como Diana e Artemis e outras mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo, no Areópago de Atenas. Amém. Meus irmãos, esse então era o mundo cultural do apóstolo Paulo. Ele era cercado por vários ídolos, não é verdade? Nós aprendemos no trimestre passado, na última lição, acerca do cativeiro de Judá. Ele foi levado cativo para a Babilônia por causa da sua idolatria. Quando eles voltaram do cativeiro, nunca mais o povo de Israel cometeu idolatria. Eles foram curados completamente desse mal. Mas nós sabemos que no mundo inteiro havia esse mal, né? A idolatria, a adoração a vários ídolos. E veja aqui, meus irmãos, o mundo na época do apóstolo Paulo, aonde ele ia, aonde ele entrava, ele via ali um Deus, uma divindade, uma imagem de escultura. Isso, de certo modo, facilitou Paulo a anunciar a Cristo Jesus, o Deus verdadeiro, o Deus que vê todas as coisas, não é verdade? E ele então aproveitou esta oportunidade e pregava o Senhor Jesus Cristo. E as pessoas, na medida em que elas iam se convertendo, elas iam deixando a idolatria de lado. Por quê? Porque Deus, ele quer primazia, né? Ele não aceita ser adorado pela mesma pessoa e depois a mesma pessoa adorar outros deuses. Deus não aceita isso. Então, naqueles dias estava dessa forma. Havia vários deuses
e o apóstolo Paulo sempre pregava contra tudo isso. Amém? Número 3. A influência da filosofia grega. Neste mundo religioso havia influências filosóficas gregas. Essencialmente, o Império Romano era politeísta e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios 8:5. A influência filosófica grega, especialmente no gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos naqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram que refutar com veemência as teorias de gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. O apóstolo indiscutivelmente se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nós, jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar as razões da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. Amém. Meus irmãos, veja a dificuldade, do apóstolo Paulo em seus dias para pregar o evangelho. Havia, o gnosticismo. Era uma mistura muito grande de religião, As pessoas se convertiam ao evangelho e mesmo assim Paulo encontrava muita dificuldade porque ele sempre estava viajando e às vezes ele escrevia cartas combatendo este mal para que as pessoas adorassem apenas a Deus. Era muito difícil das pessoas aceitarem de primeira mão aquele pensamento, de que nós devemos adorar somente ao Senhor. Então Paulo sempre estava combatendo, esse mal, o gnosticismo, enviando cartas. Paulo sempre estava orando, sempre dando conselho para a igreja, Mas Paulo, quando ele estava evangelizando, ele combatia isso de maneira muito forte, porque essa era a filosofia grega daqueles dias, meus irmãos. Nos dias de hoje também não é diferente. Hoje nós encontramos vários grupos de pessoas, de religiões, de seitas, que são fechados, até mesmo difícil de você entrar ali, romper aquela barreira para evangelizar. Hoje existem vários grupos, por exemplo, o grupo dos judeus. Como é difícil você evangelizar hoje um judeu. Existe outro grupo, os homossexuais. Você entrar ali naquele grupo para evangelizar eles. Existe outro grupo, por exemplo, os católicos, não é verdade? Nós estamos vivendo da mesma forma como Paulo. Nós devemos fazer como Paulo, usar de sabedoria para evangelizar eles. Paulo ele se fazia de tolo para ganhar o tolo. Ele se fazia de sábio para ganhar o sábio. Então nós temos que fazer da mesma forma para quê? Para que nós venhamos pregar o evangelho a todas essas pessoas. Amém? Então vamos aqui para o tópico de número 3. O mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22:3, Paulo declara sua defesa em Jerusalém, diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga em Tarso e o criou para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. Então veja, meus irmãos, agora no tópico de número 3, encerrando aqui esta lição, nós vamos ver como era o mundo religioso de Paulo, naqueles dias. Paulo, meus irmãos, conforme nós lemos aqui, o seu pai, ele era judeu e ele era fariseu. Nós sabemos que os fariseus eram um grupo religioso que estudava o Torá. Eles eram muito apegados à lei. E Paulo, então, se criou,
Paulo se tornou, melhor dizendo, um fariseu também. E quando ele se converteu ao evangelho, foi muito difícil, porque as pessoas não aceitavam. As pessoas chamavam Paulo de traidor, né? Por quê? Porque Paulo, antes, ele perseguia os cristãos. Ele maltratava os cristãos. Quem sabe ele matava também alguns cristãos, como ele, no dia do apedrejamento de Estevão, ele consentiu na sua morte, né? E ele era um homem muito apegado à lei, né? Na tradição dos antigos. E quando ele se converteu, as pessoas não aceitaram, todos os judeus não acreditavam e outros não aceitavam. É por isso que Paulo teve que ir para um lugar bem longe, estudar durante muito tempo, na verdade, para depois de muito tempo voltar para mostrar para os judeus que realmente ele havia se convertido, porque só o tempo pode dizer isso, né? O tempo ele diz muitas coisas, não é verdade? Uma pessoa não consegue fingir durante muito tempo. Então Paulo ficou muitos anos longe estudando, depois ele voltou e as pessoas viram que realmente ele havia se convertido à fé cristã. Os gentios aceitaram, né, a pregação de Paulo, mas os judeus não. Vamos aqui para o número 2. Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso, no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá, desde a sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia todos os ritos, tudo de ritos, leis e regras que regia o santuário e Israel. Amém. Meus irmãos, Paulo aqui ele vai dar o testemunho de que verdadeiramente ele foi criado, né, dentro da fé judaica. Primeiramente, Paulo ele foi circuncidado. Toda criança, né, ao 8º dia ele tem que passar por esse processo. A criança do sexo masculino, o homem. E Paulo ele foi circuncidado. Depois ele vai dizer de qual tribo ele pertencia, da tribo de Benjamim. Paulo ele vai dizer também que ele foi criado aos pés do rabino mais conhecido daqueles dias, o rabino Gamaliel, e que ele aprendeu toda a lei, né, o Pentateuco. Então as pessoas foram entendendo que verdadeiramente Paulo foi este homem. Mas o que Paulo estava querendo mostrar é que ele deixou todas essas coisas de lado para se apegar agora à lei de Cristo. Porque os cristãos não estão apegados à lei de Moisés, mas sim na lei de Cristo. É por isso que existe o Novo Testamento. É um Novo Testamento que foi lavrado no sangue de Jesus. O Antigo Testamento foi lavrado no sangue dos animais no Monte Sinai. Mas o Novo Testamento ele foi lavrado no sangue de Cristo, no Calvário. Então hoje nós não devemos ser apegados à lei como os judeus no Antigo Testamento. Na verdade, naquela tradição, naquela lei religiosa, cerimonial, onde eles guardavam o sábado, não comiam carne de porco e tantas outras cerimônias. Hoje nós devemos viver como Paulo, viver na graça, viver na lei de Cristo. Amém? Vamos então encerrar aqui o número 3. O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas circunstâncias de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. As culturas romanas e gregas que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico.
Ele plantou igreja na Galácia, Acaia e Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o seu status social, por tinha uma bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Areópago em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Então, o palco, né, o púlpito de Paulo era o mundo. Não era apenas a igreja, o templo, a sinagoga, porque os judeus, eles estavam privados apenas em Jerusalém. De tal forma que Deus teve que colocar espinho. É como um passarinho que está ali no ninho, né? No aconchego, tem comida, tem descanso, não é verdade? Tem mordomia. E às vezes o pai coloca ali espinho e ele vai se mexendo e vai se picando e tem que voar, não é verdade? Da mesma forma, os judeus, eles estavam só em Jerusalém, pregando o evangelho. E Deus então teve que colocar espinho no ninho, né? Deus enviou perseguição e eles se espalharam para pregar o evangelho. Porque essa é a vontade de Deus. Esse é o propósito do Senhor, que todo mundo seja evangelizado, que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se convertam ao Senhor. E Paulo era este homem que pregava para o mundo inteiro. Naquela cultura filosófica do mundo grego, onde ele aprendeu muitas coisas, ele recebeu essa bagagem para pregar. Veja aqui aonde ele pregava, né? Ele pregou em 3 continentes, na Ásia, na Galácia e Acaia. Na verdade, ele implantou igrejas em várias cidades. Paulo ele pregava nos palácios e também pregava no subúrbio, ou seja, ele pregava para gente importante e para gente de cultura mais baixa, não é verdade? Ou seja, ele pregava para rico e para pobre. Ele pregava para qualquer um. Ele não tinha dificuldade alguma porque ele era preparado. Ele era um homem batizado no Espírito Santo. Paulo tinha todos os dons. É isso que nós precisamos nos dias de hoje, de preparação para que nós venhamos pregar o Evangelho no mundo inteiro, meus irmãos, para que as almas venham se converter ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para comentar a lição de número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. Se você gostou desta lição, deixe aí o seu like, não se esqueça e se inscreva também em nosso canal. A paz do Senhor. A paz do Senhor.